água. Meu monge, meu monge. Olha! Eu ser chefe le chef, o melhor chefe de cozinha do mundo. E este ser o cozinha de caneca. Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer um prato exótico. Um prato exuberante do Oriente. Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer o legítimo caneca maqui. Ou sushi de caneca. Vamos ver como é. Ingredientes. Primeiro, iremos precisar de 1/3 de xícara de arroz, 1 xícara de água, 3 colheres de sopa de vinagre de arroz, 3 colheres de sopa de açúcar, 2 unidades de canicamá e 1/3 de xícara de salmão que cortaremos em tira, 1 colher de sopa de cream cheese, cebolinha a gosto, wasabi e shoyu para temperar. E também uma linda caneca. Oh, que graciosa! Tem que ser bonita, importante. Proceder de preparação. Começamos fazendo o arroz. Pode pôr todo o arroz na sua panela de arroz. Se você não ter uma panela de arroz, você se vira com sua panela normal. A proporção é de 1 parte de arroz para 3 partes de água. Sim? E uma dica é deixar a água quente antes de pôr na panela. Pode pôr, ajudante. Isso, pode pôr. Agora, lembre-se de tampar a panela, senão não funciona. Não dá para cozinhar com a aberta. Isso. E ligue a panela. Agora, vamos aproveitar e cortar o salmão. Você pode cortar num sentido, neste sentido aqui e neste sentido. Mas nunca corte no sentido da nervura. Não pode. Outra dica importante é com relação à inclinação da faca. Deixe sempre a faca inclinada. Nunca deixe a faca reta. Isso facilita o corte. E deixe sua faca molhada também. Uma outra dica é deixar a carne uns 15 minutinhos no seu congelador, porque ela fica mais durinha e fácil de cortar. Agora vamos ao melaço. Ponha todo o açúcar no vinagre de arroz e misture tudo bem. Então você deverá levar para o micro-ondas. Leve por cerca de 30 segundos. E veja se está bom. Mexa e se precisar mais 30 segundos. Mas cuidado para não queimar. Você sabe que está bom quando tem um cheirinho ótimo de chulé. Quando o arroz ficar pronto, você separa ele num potinho. Coloque com cuidado para não queimar as mãos. Tá certo, ajudante incompetente? Isso, devagar. Muito bem. Agora ande logo. Agora, jogue o melaço sobre todo o arroz. Isso, que maravilha. O ideal é que o melaço esteja frio e o arroz quente. Depois leve o seu arroz para o congelador para esfriar e poder mexer. Montagem do prato. Pode pôr todo o arroz dentro de sua caneca. A não ser que você tenha feito mais arroz do que cabe na caneca. Aí você não pôs tudo. Vamos fazer uma parede de arroz dentro da caneca. Sim? Deixando um buraquinho, uma caverninha no meio. Isso. Muito bem. Olhe como fica. Aí então, pegamos o cream cheese e cobrimos esta parede de arroz. Está apetitoso. Então enchemos o buraco com salmão e canil. Nessa hora, é importante ter criatividade para deixar o prato bonito. Não faça como o ajudante incompetente que está fazendo um trabalho muito feio. Ponha mais salmão aí. E mais ainda. Muito bem. Agora podemos temperar. Pode colocar a cebolinha. Cebolinha é muito gostoso. E então, pode pegar um pouco de wasabi e misturar no shoyu. Isso é mais fácil do que você tentar botar wasabi direto dentro do copo. E pode jogar a mistura sobre tudo o seu caneca maqui. E olha que fantástico! Que belo caneca maqui! É ótimo para você poder comer enquanto assiste o Jaspion. Que delícia! Se você é mais novo, você pode assistir na rua comigo. Que lindo! É uma delícia! Très magnifique! Eu adoro essa coisa oriental, tão calma, tão controlada.
Então sim. Então serei, mas eu vou começar de novo, tá? Ser amateur. Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer o legítimo. Eu vou ensinar para vocês como fazer o legítimo o cozinha de caneca. Não. Caneca maqui. Agora vai.